Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. O Sermão do Monte e as potências da alma. O Sermão do Monte representa a síntese da mensagem cristã. Nele estão resumidos os códigos divinos para a felicidade, a saúde e a paz interior. Utilizando-se dos símbolos culturais daquela época, Jesus legou à humanidade uma mensagem de esclarecimento e consolação que transcende os séculos e ainda hoje, passados mais de 2000 anos, se encontra atual e mesmo vanguardista. Para enunciá-lo, o mestre afastou-se da multidão, composta mais de curiosos do que de discípulos, e subiu ao monte, elevando sua vibração espiritual e sintonia com a fonte, para discursar a respeito da natureza das leis divinas e da conquista do reino de Deus. Acompanharam-no aqueles numerosos espíritos dispostos ao aprendizado e à cura interior. O Sermão do Monte inicia-se com a descrição das bem-aventuranças. As Bem-aventuranças, um trecho do Sermão do Monte. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. No mundo há alegrias, porém mais existem dores e tristezas. Já dizia que o homem vive pouco tempo na terra, e a sua vida é cheia de tribulações. A Escritura chama a terra um vale de lágrimas, e compara a vida do homem à do operário, que apenas à noite come o seu pão banhado de suor. Sentimos-nos neste mundo vergados ao peso da dor. Hoje, amanhã ou depois, ela não deixa de nos visitar. O peso dos infortúnios acompanha a humanidade em todos os séculos. O homem vem ao mundo com um grito, um gemido de dor, é o seu último suspiro. Do berço ao túmulo, a estrada da vida está semeada de espinhos e banhada de lágrimas. Quantas ilusões, quantas amarguras, quantas dores passamos neste mundo. A dor é uma lei semelhante à da morte. Penetra na habitação humilde do pobre como no palácio do rico. Neste mundo, ainda com pouca evolução, a dor parece ser a sentinela avançada a nos despertar para a perfeição. Max Nordau dizia: "Ide de cidade em cidade e batei de porta em porta. Perguntai se aí está a felicidade, e todos vos responderão: não, ela está muito longe de nós." Mas se é verdade que o Senhor permitiu que os sofrimentos nos assaltassem, não é menos verdade que também nos proporciona a esperança, com que aguardamos dias melhores. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. A esperança é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações. É a estrela que ilumina a noite tenebrosa da vida e nos faz vislumbrar a estância de salvamento. A vida na terra é um caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna. Não é um repouso, mas uma preparação para o repouso. Paulo, o apóstolo dos gentios, recordando-nos numa das suas luminosas epístolas à vida real, disse: "Dia virá em que despiremos a veste mortal para vestir a da imortalidade." Atravessamos a existência na terra como o soldado atravessa um campo de fogo e de sangue, e os bravos e os fortes de espírito cravam nas muralhas o seu estandarte e levantam o grito da vitória. É isto que nos ensina o Espiritismo com a sua consoladora doutrina. Tomado de compaixão pelo mundo, o Cristo desce das alturas, senta-se sobre um alto monte, atrai a si multidão de desventurados e começa o seu monumental sermão com as consoladoras promessas. Bem-aventurados os pobres, os aflitos, os que choram,
porque deles é o reino dos céus. A palavra boa, a esperança, proporciona sempre resignação, coragem e fé aos desiludidos das promessas do mundo. O homem que confia e espera em Deus vê nos sofrimentos o resgate das suas faltas, o meio de se purificar da corrupção. É preciso ter fé, é preciso ter esperança. Dizei ao moribundo que, em verdade, não morrerá, e ele, animado pela vossa palavra, enfrentará a morte e não sofrerá o seu agulhão. A esperança é a consolação dos aflitos, a companheira do exilado, a amiga dos desventurados, a mensageira das promessas do Cristo. Perca o homem tudo, bens, fortuna, saúde, parentes, amigos, mas se a esperança, filha do céu, o envolve, ele prossegue na sua ascensão para o bem, para a vida, para a imortalidade. Do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar com o trabalho, porque passavam o reino dos céus. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene de coração para que pudessem ver Deus. Nessa autêntica oração, o Senhor já previa que seriam injuriados e perseguidos todos aqueles que, crendo na sua palavra, encontrassem nela o arrimo para suas dores, o lenitivo para seus sofrimentos, mas recomenda, antecipadamente, não nos encolerizarmos com o mal que nos fizerem, para que seja grande o nosso galardão nos céus. E disse mais, que exemplificássemos a nossa vida como os profetas que nos precederam, porque bem-aventurados têm sido todos os que são perseguidos por causa da justiça. Lutemos contra a dor, aproveitando essa prova que nos foi oferecida para a vitória do Espírito, liberto dos liames terrenos. Empunhemos a espada da fé e o escudo da caridade, com todos os seus atributos, e o reino de Deus florescerá em nós, como rogamos diariamente no Pai Nosso, a prece que Jesus nos legou. Jesus, modelo e guia. A referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial, e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável, que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonès faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o Mestre proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, no reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, Que estáis aflitos.
Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A reencarnação é a escola onde quase sempre somos alunos descuidados. Ensina a paz, mas fazemos a guerra. Estimula a fraternidade, mas ficamos no egoísmo. Leciona o amor, mas insistimos no ódio. Indica o perdão, mas preferimos a mágoa. Mostra a humildade, mas desejamos o orgulho. Aponta o entendimento, mas queremos a discórdia. Aconselha a modéstia, mas elegemos a vaidade. Orienta ao trabalho, mas escolhemos a preguiça. Revela a misericórdia, mas vemos a intolerância. Direciona ao bem, mas estacionamos no mal. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. Deus dá a escola, mas aproveitamento ou descaso é sempre nossa escolha. As bem-aventuranças do reino de Deus. Desposai-vos, pois, irmãos, de todo sentimento malsão, de todo resquício de orgulho e vaidade que ainda existe na personalidade e aflora nos momentos de irracionalidade, onde algo ou alguém contraria a vossa pessoa. Em sã consciência, não agireis de tal forma, tanto que depois de passada a ira, o tribunal interno aponta o erro de tal comportamento. Mas vos dizemos, irmãos, que é nesse processo de despertamento do que ainda jaz em nós que vamos conhecendo o quanto precisamos melhorar, para não cedermos ao acesso de raiva, de revolta e de ódio. Os inimigos espirituais se jubilam, criando cada vez mais as condições de manifestação desses sentimentos inferiores que brotam em nós. Eles trabalham em sua inconsciência a favor da luz, porquanto, quando os espíritos encarnados reconhecem que ainda detêm tais sentimentos, passa a esforçar por limpar a alma,
buscando desenvolver as qualidades morais ideais. Qualidades essas que contrariam o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E o Evangelho de Jesus traz todas as diretrizes para a harmonização dos sentimentos, indicando a porta estreita da salvação. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou dai a outra face. Ou andai, pois, mais 1000 passos. Ou praticai a caridade sem exigências. Ou praticar o mal com o bem. E o Evangelho ainda nos dá mais diretrizes, como: amai os vossos inimigos, atirai a primeira pedra àquele que estiver sem pecado, ou deixai os mortos enterrarem os seus mortos, ou que é a minha mãe, quem é e quem são meus irmãos? Em verdade eu vos digo que não alcançará o reino dos céus aquele que não nascer de novo. Ora, meus irmãos, o Evangelho de Jesus é um roteiro perfeito para quem quer se transformar, passar de joio para trigo, passar das trevas para a luz, do ódio para o amor. As bem-aventuranças, meus irmãos, não estão por vir. Vieram há mais de 2000 anos para transformar a humildade terrena, para retirar dela todo o amargor arraigado em seu peito, em sua personalidade coletiva. Podereis pensar presentemente, diante das ações da natureza, em variados pontos dessa morada, que não podem viver as bem-aventuranças do reino de Deus, observando os desastres, a fome, as pestes, as mortes cruciantes que arrebatam jovens, velhos e crianças. Mas vos dizemos, irmãos, que é o clamor dos tempos maus, onde a seleção está sendo feita, para que as boas sementes da doutrina cristã se mostrem após o vendaval, criando condições para a regeneração da humanidade terrena. As últimas oportunidades foram e estão sendo dadas. Desde o último século, os espíritos reincidentes do mal para despertarem os valores morais. Então, meus irmãos, nada foi em vão e nada acontece em vão. Quem não conseguir ficar neste orbe, levará consigo a última lição, a fim de, no seu tempo, após o desenvolvimento da sensibilidade, buscar a luz e as bem-aventuranças. Não se alcança a cura sem o remédio amargo. Não se alcança a luz sem passar pela escuridão, pelo choro e pelo ranger de dentes. Observem tudo quanto acontece ao derredor. Irmãos, na tranquilidade e na paz, cumprido muito bem o vosso papel de amenizar as dores dos vossos irmãos. Tendes, pois, uma área bem grande para plantar as boas sementes. Há muitas suas conhecidas e deveis plantá-las com muito empenho, deixando para a natureza a finalização do trabalho, sem forçar a consciência do próximo. Quem verdadeiramente ama, liberta. Quem verdadeiramente ama, desprende. Jesus é o mestre dos mestres, o nosso irmão maior, a conduzir-nos com braço forte ao nosso Pai Criador. Portanto, não se justifica nenhum temor, não se justifica o amargor e também não se justifica a inércia. Nesse tempo em que vive na terra, conduzindo um corpo físico com os pés no chão do mundo, devem voltar-se para Jesus, que é o nosso Salvador, rendendo glória e louvando o ar que respiram,
o vento que sopra e limpa a atmosfera, a água que fecunda o solo e oferece os benefícios para alimentar e curar o seu corpo. A vossa mente, carregada de rancores, de sentimentos mesquinhos, por vezes interfere nesse olhar prescrustador sobre nós. Mas deveis insistir na reflexão que sugerimos, a fim de reduzirem a importância dos pequenos males físicos, a fim de desviarem o olhar sobre si e abarcarem todos que compõem a humanidade e que passam pelas últimas oportunidades. Não percam mais tempo, meus irmãos. Busquem produzir hoje e agora, dando o melhor para desenvolverem um amor profundo a Deus, a si e ao próximo. Somente assim aliviarão as cargas magnéticas negativas em que se envolve e poderão viver a paz na guerra do mundo. Poderão viver a felicidade interna em meio às misérias que se mostram ao vosso derredor. O equilíbrio deverá ser a vossa meta, o objetivo maior a ser alcançado nesta encarnação. Fostes dignos da oportunidade de renascer nessa época de transição e deve ser digno na trajetória para alcançar a vitória. Nada nem ninguém retirarão do vosso caminho o que tiverem de viver nas provas e resgates, porque isso é a ação da lei da justiça. Porém, a misericórdia do Senhor enviará os sirineus, a fim de que recobrem as forças na caminhada do Calvário, para que possam, com o Cristo, cumprir a missão, voltarem no terceiro dia e anunciarem que a vida continua plena e feliz, livres, que estarão de tudo e aquele vestígio de sentimentos malsãos. Busquem a alegria de viver, aceitando as condições que a encarnação te oferece, na paciência e no amor. Encontrarão a paz e a felicidade nas coisas mínimas que poderão fazer e que se transformarão em ações grandiosas para a solidificação do amor em seu coração. Quando mergulham no sofrimento, fechando os olhos e tapando os ouvidos, perde-se então a encarnação, a bendita oportunidade da redenção. Alertamos para a fé e pedimos coragem na jornada. Que o Cristo nos abençoe e nos despeça na paz de Deus. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos
onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Mundo feliz. Sem miséria e sem dor, mas com justiça e esperança. Sem avareza e sem vingança, mas com bondade e perdão. Sem inveja e sem desventura, mas com fraternidade e paz. Sem guerra e sem dureza, mas com harmonia e tolerância. Sem doença e sem desespero, mas com alegria e ânimo. Sem incredulidade e sem prepotência, mas com fé e calma. Sem aflição e sem conflito, mas com serenidade e paciência. Sem esperteza e sem mentira, mas com respeito e verdade. Sem rispidez e sem negligência, mas com brandura e trabalho. Sem preguiça e sem orgulho, mas com disciplina e humildade. Sem abatimento e sem mágoa, mas com coragem e misericórdia. Sem egoísmo e sem ódio, mas com caridade e amor. Este é o perfil de um mundo feliz. Observe que é simplesmente a aplicação do Evangelho, que a doutrina espírita lhe ajuda a compreender e vivenciar. Para que a Terra um dia seja assim, basta que você siga as lições de Jesus, sem comodismo e com perseverança. O caminho do reino. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos precipícios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que anticâmara da união no amor perpétuo, que clareia o sem-fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais
no arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos originariamente todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra. As crianças serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, vindo que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai. De vez que todas as criaturas alentarão consigo um anseio de construir o céu na terra que o Todo Misericordioso lhes entregou. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. Prece de Gúbio, André Luiz. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se em verdade salvas as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversastes amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim
abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos, não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, Mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos à fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos, finalmente, que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e a nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz. Com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo, ante uma estrada celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não nos entendem ainda? É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes.
quanta luz neste lugar. Sua presença já se faz na oração. Só você tem a força e o poder. Conseguir alegrar meu coração. Toda estrela tem o brilho dos seus olhos, sim. E a flor sempre exala o seu amor. O caminho que a você me conduz, seu conforto vim buscar, Jesus, com você eu estarei. Quero estar consciente do que vou fazer, realizar com alegria o meu dever, ouvir um dia sua voz falando-me de paz, a tristeza não sentir jamais, com você eu vencerei. Você tem a força e o poder. Conseguir alegrar meu coração. Toda estrela tem o brilho dos seus olhos, sim. Sempre exala o seu amor. Seguirei o caminho que a você me conduz, seu conforto vim buscar, Jesus, com você eu estarei. Quero estar consciente do que vou fazer, realizar com alegria o meu dever, ouvir um dia sua voz falando-me de paz, a tristeza não sentir jamais, com você eu vencerei. Com você eu vencerei. Com você eu vencerei. Com você eu vencerei. Com você eu vencerei.